Oi pessoal, meu nome é Thaísia, eu sou a Thaísia da Portulê. Se você tá vindo aqui, seja bem-vindo. Se você tá retornando, seja mais bem-vindo ainda. Eu sempre falo isso e acabei de falar no outro vídeo também. Mas a Portulê é português para brasileirinhos longe do Brasil e foi feito para ajudar pais que não moram mais no Brasil, mas que querem manter o português como língua de herança, assim como eu. Nós temos vários livrinhos. E esse aqui é um livrinho que tem todas as tabelas da Portulê, que nós organizamos, a maneira como a gente está ensinando os nossos filhos a ler em português. Mas todos os nossos livrinhos, eles têm a tabela que você vai precisar praticar para ler os livros. Então, você tem as tabelas e as palavras, elas estão diferenciadas, os dígrafos, os encontros consonantais, eles estão diferenciados para você praticar a tabelinha e você pratica as palavras. Daí você vai se acostumando com o som que as palavras fazem. E hoje eu queria fazer um com os sons das consoantes. Eu acabei de fazer um das vogais, então eu queria fazer o som das consoantes. Então, eu coloquei aqui o que eu quero mostrar para vocês é que as tabelinhas, elas foram organizadas, então eu queria que fizesse um pouquinho de sentido para vocês. Por exemplo, aqui nós temos todas as letras. Eu organizei como letras do B até o Z. Então, nós temos a letra B. B tem o som de B, 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 bola, B, bola. C tem o som, vai ter dois sons. Vai ter um som que soa como um S, céu, ou vai ter um som K, casa, K, casa, céu, K, casa, K, casa. Então, é como se eu tivesse um som do K, casa. O D, ele vai ter dois sons também. Vai ter um som de D, dedo, dedo. E vai ter um outro som que é como se fosse um som de. Quando a gente fala a palavra dia, ele soa um pouquinho diferente. Tem o dedo e tem o dia. Então, nós temos também a letra F. E o que eu tô fazendo aqui é seguindo a tabelinha, tá bom? Para não ficar muito longo mostrando todas as letras. Isso é só uma ajuda. Você pode usar as suas próprias letrinhas que você tem em casa e aí você mostra a letra e pratica o som. Não precisa fazer todas elas no mesmo dia. Escolhe uma letra e você pratica o som daquela letra com a criança. Então, nós temos o F. F tem o som de fada, faca. Então, a próxima nós temos o G. G vai ter dois sons. O G de gato, gato. E o som de girafa, gente. São os exemplos que eu tenho aqui na tabelinha. Então, quando a gente está aprendendo, aí eu vou levar vocês para outra. Quando eu coloquei aqui, eu coloquei G-A, G-A, G, E, G, J, I, G, G, O, Go, G, U, Gu, G, gato. Girafa. Tá vendo a diferença? Então, nós temos o H. O H, esse não tem som. Então, são as palavras que a gente tem como helicóptero, hoje. Você tem o H,
mas o H não vai fazer nenhum som. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho o exemplo do helicóptero. Hoje, Ivana. Outra aqui é a letra J. O J vai ser sempre J. Meio parecido com o... Vai ter o mesmo som. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ter o mesmo fonema do G de girafa. J. Janela. J. Janela. Então, quando eu tava no Brasil, eu lembro de algumas palavras que você tem sempre aquela dúvida. É G ou J? Porque eles têm sons parecidos. Tem o mesmo fonema. J. Viajar. Gente. O próximo é a letra K. K tem o som de K. 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 Kiwi. K. K. Kiwi. O próximo é a letra L. Pirulito. Pirulito. Lua. A língua vai pro céu da boca. Lua. Lua. Mas também tem um outro som, que é onde nós temos o... É como se ele soasse como um W, mas como um som de U. Calmo. Ele tem o fonema, é como se fosse um som do W. Calmo. M. Mamãe. Manga. Mão. M. Letra N. Só um minuto. O M eu coloquei aqui como 3 sons. Tem o M de Aí daí nós temos o... É como se no final de algumas palavras, é como se ele soasse como Esse é difícil de explicar, mas quando você vê nós temos alguns dígrafos e ditongos. Ditongo é uma coisa um pouco complicada, por isso que eu não coloquei no livro para explicar só escrevendo. Eu vou tentar fazer um vídeo explicando como que funcionam os ditongos. Mas é como se fosse um som nasal. Então, quando você tem o acento, o tio não é um acento, é um sinal de nasalização. Então é como se fosse homem, em, e pintão, é como se fosse um sinal de nasalização. Então, o M ele vai aparecer de maneiras diferentes. Mas também, quando você tem algumas palavras, que foi como eu ensinei para as crianças, os dígrafos vocálicos, eles vão ser sempre em, in, on, Então, se eles lembram que é o som nasal, o M fica fácil. N. É como se a língua fosse atrás do dente da frente. Não. Nariz. E aí a mesma coisa também quando você tem o sonzinho, que eu não sei pronunciar direito esse fonema, mas é como se fosse em, homens, nasalização. P. Pato. Pato. Panela. Que. Nós temos o que como se fosse um som de K. Queijo. Queijo. Então você tem o que, o U, o E juntos fica queijo. E daí eu expliquei a maneira como eu ensinei para as crianças aqui. Eu coloquei
aqui junto, mas é só mesmo para eles aprenderem. Coloquei em letras diferentes. Daí eu ensinei para eles assim. Quá, que, quá. Quá, que, quá. Porque o que e o que vai ser diferente. É como se fosse um som de K. Que. No que o A não vai ser a mesma coisa. Então, nós temos o som do R. R também tem dois sons. E temos o som do R. Então, nós temos coração. E nós temos, é como se ele fosse um X, mas o X com som de RR. Carro. Carro. Tá aqui tudo explicadinho na tabela. Então você tem a letra, o nome da letra e você tem o fonema. Mas eu coloquei exemplos porque daí você entende melhor como que é aquele som baseado no exemplo. Então nós temos o S, sapato. E também o S para a palavra, por exemplo, mais. E o S também tem um som de Z. Casa, Z. Camiseta, Thaísia. Eu sempre falo, meu nome é Thaísia com som de Z. Casa. Então o S tem som de S, Z. E tem um som também do S, mais. Sapato. Ok. Daí nós temos a letra T. T de tartaruga. 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 Mas também nós temos, que é um fonemazinho também que se você ver você não entende, mas pelo exemplo você entende. Quando a gente fala tch, pente. Em alguns lugares no Brasil, por causa da diferença em sotaque, algumas pessoas vão falar pente. Eu acho que no sul, pente, pentelho, mas em alguns, eu falo pente, não falo pente. No Nordeste do Brasil a gente fala pente. Dente. Algumas pessoas no Brasil, de diferentes lugares no Brasil, vão falar dente. Mas eu falo dente. Porque o som do T é um som diferente aqui. É um tch, tch. T de tartaruga. Tartaruga. E tch, pente. Ok. V. Vaca, Vitor, Vitória, é como se fosse um som vibrado. W. O W tem dois sons. Ele tem um som de V e tem um som de U. Então você vai ver, por exemplo, o waffles. E temos o Wagner. O Vladimir, ou waffles, kiwi. Tá vendo? Os sons fazem toda a diferença. X, nós temos vários exemplos de som do X. Nós temos próximo, tem o som de S, próximo. Nós temos xícara, chale. Nós temos como se fosse um som de Z. Exame, exemplo. E também nós temos o fonema que tem duas letras num só som. Táxi. Esse é muito usado em vestibulares no Brasil e provas de concurso, porque sempre faz com que as pessoas fiquem confusas. Táxi. Táxi tem um X, mas tem o fonema, é como se fossem duas letras juntas.
nós temos também o Y, que o Y, eu coloquei aqui junto com as letras, mas também coloquei ele com as vogais, assim como o W também, porque os dois têm um som vocálico, que é o Y tem um som de I, Iara. E o Z tem um som de Z, Z, zebra, Z. E também tem um som meio que como um S, nariz, nariz. Então, como vocês podem ver, mesmo que isso pareça um pouco confuso, o fonema na tabela, pelos exemplos dá para você entender. Então, você pode praticar com a sua criança os exemplos que você encontrar que tem os mesmos sons das letras, tá bom? Espero que isso tenha ajudado e se vocês quiserem compartilhar como que tá indo o seu progresso, fiquem à vontade, manda uma mensagem pra gente, a gente tem um e-mail, portolê2021@gmail.com. A gente vai ficar super feliz de ouvir como que tá indo o seu progresso com os seus filhos, tá bom? Então, mais uma vez, espero que isso tenha ajudado e fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou tentar explicar mais das tabelas, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau!